Existem diversos tipos de funções e a gente vem discutindo o conceito, um pouco de gráfico de funções, e hoje a gente vai discutir a função constante e a função afim, né, iniciar nosso processo de aprendizagem sobre esses tipos de funções e como é que elas aparecem. Tá? Então a primeira função é a função constante. Ela é bem interessante, apesar de talvez seja um pouco simples, mas ela é interessante, porque ela é uma função em que, com a passagem, né, com o valor de x, qualquer x que eu coloque, né, se eu pegar aqui 1, 2, 3, ou menos 1, menos 1,5, menos π, todas vão ter o mesmo valor de imagem, que seria esse valor c aqui, que é um valor constante. Tá? Então, por isso que o nome é função constante. Mas vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, com a passagem do tempo, se você estiver sentado assistindo esse vídeo, você está na mesma posição. Então, imagina que tempo e posição sejam as grandezas que eu estou fazendo o gráfico, né? Fazendo a relação de função. Então, mesmo com o tempo passando, né, mudando, 1 segundo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, assim vai, a sua posição é a mesma. Né? Uma posição C qualquer, sei lá, 2, ou 4, ou 10, uma posição na sua sala, né? 2 metros da parede, alguma coisa assim. Então, essa é a nossa função constante. Então, é uma função cuja a lei de formação é f de x igual a c. Né? Esse y, ele é uma função em relação a x, né? Que é uma variável independente, muda o valor de x, e y, neste caso é constante, mas a gente chama de variável dependente, apesar de constante nesse caso, pode variar em outras situações. A imagem, portanto, é o mesmo valor c, independente de qual seja o valor x. Já a função afim, ela é uma função que a gente vai começar a mexer. Hoje a gente vai falar muito da função identidade e mais um pouquinho à frente a função linear. E mais à frente a gente vai falar da função afim generalizada. Tá? É uma função que ela tem, a principal característica dela é ser formada por um polinômio de primeiro grau, e que esse a e esse b são valores importantes. Se o a for igual a 1 e b igual a 0, né, a for igual a 1 e b igual a 0, a gente conhece essa função como função identidade, em que o x ele é o mesmo valor de y. Conjunto de partida, né? 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Também vai dar o resultado na imagem 1, 2, 0, menos 1, menos 2 no y. A função linear, que ela, grosso modo, é que ela passa pelo 0, 0. Tá? Mas a identidade é linear? Sim, ela também é linear e o a vale 1. E o a pode variar, né? O a é diferente de 0 e o b é igual a 0. Tá? Ele pode variar, mas para forma várias funções. A gente vai dar uma olhadinha quando muda o a, o que acontece com o gráfico. Tá? O gráfico da função identidade é esse, não muda, mas o gráfico da função linear muda. E aí a gente não vai estender muito nessa aula, na seguinte sim, falar um pouco mais das funções, mais à frente, né, na verdade, das funções afim e algumas aplicações da função afim. Tá? Então, você tem aqui a função afim, é uma aplicação de R em R, que recebe o nome afim quando a cada x pertencente aos reais associa um elemento a x mais b pertencente aos reais. Então, tem um conjunto de partida, que aqui está, os reais, né, é o domínio
nosso domínio. Cada x pertencente aos reais, né, associa, né, com o ax mais b, e aí eu tenho o y, né, as imagens, tá, no contradomínio. E são todos, né, a gente vai trabalhar com os números reais, portanto. Então, vamos ver um pouco os gráficos, só para você ter ideia, né, para qualquer valor de x, o y vai valer 3. Então, se eu pegar um valor de x aqui, o y vale 3. Se eu pegar um valor de x aqui, o y vale 3. Se eu pegar um valor de x aqui, o y vale 3. Vale 3, 3, 3, qualquer que seja. Qualquer valor que eu escolha de x, sempre vai ser o mesmo valor de y, que vale 3. Tá? Então, qualquer valor na abscissa vai me dar na ordenada o valor 3. Neste caso aqui, y igual a menos 1. Então, vai ser aqui, ó. Certo? Vai ser aqui. Naquele exemplo, no exemplo que eu dei, né? Vamos imaginar uma situação em que tem uma origem de um movimento e tem um carro parado a 3 km. Vou chamar de 3 km aqui. Então, o carro está parado aqui. Então, independente do tempo que vai passando, tempo 1, tempo 2, tempo 3, vai passando, a posição do carro é a mesma porque ele está parado. Como é que eu faço o gráfico disso? Está aqui, o gráfico é esse aqui, né? Qualquer posição, qualquer momento que você meça, claro que fisicamente a gente trata muito da questão do valor positivo, mas nesse caso aqui é só uma análise matemática. Aqui é a mesma coisa, tá? Um gráfico de R em R, ou seja, aqui está o conjunto de partida e aqui o conjunto de chegada. Só que imagem aqui, tá aqui, né? Imagem é só o 3, tá? E a imagem desse daqui, imagem é só o menos 1, tá bom? Domínio é o x pertencente aos reais, para um e para o outro, certo? Qualquer valor real. Não, eu posso atribuir qualquer valor real. Função de identidade é aquela função afim em que o a vale 1 e o b vale 0. Né? Qualquer valor que eu coloque para x, né? Se eu pegar aqui, ó, valores de x e valores de y, ou f de x, né? Se eu colocar menos 1, quanto é que vale isso aqui? Vale menos 1. Se eu colocar 0, vale 0. Se eu colocar 1, vale 1. Se eu colocar 2, vale 2. Assim vai. Então, qualquer valor que eu coloque, o x é igual ao y. Tá? Então, a gente chama isso de função identidade. E a função linear é uma aplicação de R em R, que recebe o nome de função linear quando o x pertence. Né? Cada elemento de x pertence aos reais, associa o elemento AX, é a lei de formação, tá? Pertencente aos reais, em que A é diferente de 0, é o número real. Então, esse A aqui, a gente vai ver, mudando o valor do A, o que pode acontecer com o gráfico. Tá? Valores positivos, valores negativos, fracionários e assim vai. Vamos dar uma olhadinha. Nos anteriores não tem muita diferença, porque identidade constante é aquilo lá. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco no GeoGebra isso aqui. Ó. Vamos aumentar e diminuir o valor do A, vamos colocar fração, vamos colocar números positivos e negativos. Vamos lá. Muito bem, então eu coloquei aqui a função f de x é igual a x e vamos poder variar entre menos 5 e 5 o valor. Quando estiver mudando aqui a posição, vai mudar o valor. Quando a é igual a 0, isso aqui, ó, 0 vezes x dá 0. Então, é uma função constante, está vendo aqui? Ó? É uma função constante valendo, né? Deixa eu engrossar aqui, deixa eu colocar uma cor, um azulzão aqui. E o que mais? Exibir valor. Tá. Então, tá aqui. Ó. F de x é 0x. Tá? Aí, se eu, por exemplo, mudar para 0,1, aí ele fica com essa posição aqui, 0,1x ou 1/10, tá? Positivo.
Se eu mudar para 0,5, ele aumenta para cá, né? Por exemplo, quando, sei lá, quando 0,3, deixa eu colocar 0,5. Opa, 0,5. Quando x é 2, quanto será que vale o y? Não mostra? Ah, foi 0,6, né? Poxa, eu queria deixar em 0,5, não vou conseguir. Tá aqui, tá? Só mudar um pouco. Aí, olha só, quando x é 2, 2 vezes 0,5 dá 1. Então, y vale 1. Agora, se eu aumentar isso para 1, olha só o que acontece com a posição do gráfico. Olha, aqui ele estava no 0,5 e quando eu vou mudando, vou aumentando, vai para 1. Deixa eu colocar aqui embaixo uma outra função, uma g de x, em que vai ser 0,5x. Olha só, tá aqui, 0,5 está aqui. Quando eu coloquei 1, ficou nessa posição. Tá? E aí, o que você pode perceber? Ó? Que quando mais eu aumento o valor de A, fica 1,3 agora, tá aqui embaixo, 1,3. Quanto mais eu aumento o valor de A, mais essa reta ela fica inclinada ascendente, né? Cada vez mais ascendente. Aqui é o 0,5. O 1,3, 1,5, 2. Olha, quando fica 5, olha como ela fica bastante. Se eu quiser, eu posso mudar esse intervalo aqui, mas acho que você já compreendeu que quanto mais eu aumento o valor de A, mais ascendente, né, é esta reta. Né? Não é à toa que a gente chama isso de coeficiente angular, porque ele indica o ângulo da curva, nesse caso uma reta, da reta em relação ao eixo x. Né? Quanto maior for A, esse ângulo é maior, evidentemente, e a inclinação é maior ainda. Agora, vamos voltar aqui para o zero. Deixa eu ver se eu não vou dar spoiler. Bem próximo do 0, 0,2, 0,1, pronto. Ele está bem aqui acima. Agora, repare, se tornar negativo, se tornar 0, opa, tornou negativo. Olha só a mudança na inclinação. Tá? Olha só a mudança na inclinação. Então, se eu deixar aqui no menos 0,5, ou seja, meio, né? Menos 0, consigo? Está aqui, menos 0,5. Olha só, ele está oposto aqui, assim, no sentido da inclinação. Quando era positivo a inclinação, a gente chama isso de crescente. Quando é negativo, a inclinação a gente chama de decrescente. Por quê? Porque quando é crescente, à medida que aumenta o x, vai aumentando o y correspondente. Ó. 40, 20, 60, 80, 40, 100, 50, assim vai. Já quando está negativo, ela é decrescente, porque à medida que aumenta, né, vai aumentando, ó, menos 80, menos 60, menos 40, menos 20, 20, 40. À medida que vai aumentando o valor do x, o y correspondente, a imagem correspondente, ela vai ficando menor. Ela vem do mais positivo e vai indo para o menos, né, negativo lá, infinito. Tá? Então, se eu trocar aqui o sinal para menos, a inclinação mudou. E assim, neste caso, menos 1, numericamente, né, ele é menor que menos 0,5. Tá? Então, quanto menor em termos negativos, a inclinação é mais descendente ainda. Tá? Então, no menos 5, olha, vai ficar bem inclinado para baixo, bem decrescente. Tá? Então, menos 0,5 está aqui, e aqui está o bem decrescente mesmo. Então, o que é que você compreendeu? Se é positivo, é crescente a função, está crescendo, né? Quanto maior o valor de A, mais crescente, mais ascendente é. E quando é negativo, fica decrescente. Tá? Deixa eu sumir com isso aqui. Fica decrescente. E quanto menor esse valor de A, né? Menos 2,5, menos 3, menos 5, mais decrescente é mais rapidamente. Né? É a questão do ângulo. Por isso a gente chama o A de coeficiente angular. Tá bom? Então,
Essas foram a função constante, linear e a apresentação da linear um pouco mais. Na aula que vem vou fazer uma conexão das funções lineares com situações da física e mais na frente a gente vai começar a discutir mais profundamente a questão da função afim. Tá bom? Então, até a próxima aula.